Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Pai seja convosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido a todos a abrirem a vossa Bíblia e nós vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus que durante este dia tem falado muito ao meu coração. E eu já fiz menção desse texto mais de uma vez no dia de hoje. Glória a Deus. Nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos 38 a seguir. Eu fiz menção desse texto na reunião de hoje, à tarde, às 14 horas. Também fiz menção desse texto no programa Mensagem da Cruz. Quem ouviu o programa Mensagem da Cruz hoje? Glória a Deus. E nós vamos refletir mais um pouco e nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, nesse texto da Bíblia Sagrada. Quero dizer que esse texto, ele se repete nos 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler do versículo 38 ao versículo 42, quando assim nos diz a santa palavra de Deus. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém, amados? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Glória ao nome de Jesus. A vida e o ministério de Jesus, ele foi marcado por milagres, por maravilhas. Glória seja dada ao nome de Jesus. E todo o Novo Testamento, ele traz como tema central e principal Jesus. É o tema central do Novo Testamento. Nós vimos isso hoje na escola bíblica dominical, né? Que o tema central do Novo Testamento é Jesus. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram com precisão e com riqueza de detalhes a vida e o ministério de Jesus, e de uma forma maravilhosa e gloriosa. Eu posso dizer para os irmãos que a vida de Jesus, ela foi marcada por amor. A vida de Jesus foi marcada por amor. No texto lido nesta noite, o versículo de número 16, na leitura oficial, fala exatamente do amor sem medida. Quando João, o Evangelho de João narra
acerca do amor de Deus, ele vai usar um termo, queridos irmãos, que não existe uma medida exata. O termo usado para revelar o amor de Deus é o termo tal. Tal não tem uma definição. E é isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus, revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. Nós vimos, queridos irmãos, que por amor Deus deu o seu Filho. E a Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, ele revela o seu amor. E Jesus prova o seu amor para conosco quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. É muito importante, queridos irmãos, meditarmos na história de Cristo. Tem um cantor, se não me falha a memória, Oséia de Paulo, que ele canta o amor, e ele vai dizer em uma das suas canções que o amor supera o ódio. Através do seu poder. A história de Cristo, queridos irmãos, narrada nos Evangelhos, é muito interessante. E veja que a vida de Jesus foi uma vida curta aqui na terra. Glória a Deus, ele é eterno. Não teve princípio de dias nem fim deles. Mas como homem aqui na terra, ele teve uma vida de aproximadamente 33 anos, palmilhando nesta terra. Glória a Deus. E o seu ministério mais curto ainda. Ele teve um ministério apenas, segundo o que está narrado, e segundo os historiadores e pesquisadores da palavra de Deus, ele teve um ministério apenas de 3 anos e meio aqui na terra. A Bíblia diz que depois que João, o precursor de Cristo, foi encerrado na prisão, Jesus começou o seu ministério. Jesus começou a sua obra. Jesus começou a fazer aquilo para o qual ele estava designado pelo Pai. Aquilo que ele veio fazer aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O ministério de Jesus, queridos irmãos, ele foi marcado, em primeiro lugar, pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que depois que João foi entregue ou encerrado na prisão, Jesus voltou para a Galileia. Glória a Deus. E ele começou o seu ministério junto ao mar da Galileia, na região de Naftali,
ele começa o seu ministério pregando o evangelho e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O texto vai dizer, queridos irmãos, que aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Oh, aleluia! Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. O evangelho de Jesus, irmãos, que ele pregava, era o evangelho do arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Não há perdão de pecados sem haver arrependimento. Então o evangelho que transforma é o evangelho do arrependimento. Não é o evangelho de massagear o nosso ego. Não, o evangelho que transforma a vida é o evangelho que confronta, é o evangelho que vai de encontro os meus pensamentos e as minhas vontades. João, ele pregou este evangelho, e ele pregava o evangelho do arrependimento ali nas margens do rio Jordão. Eles pregavam o arrependimento e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem, o mesmo evangelho que Jesus pregou, né? Quando João foi preso, Jesus deu continuidade à mensagem que já havia sido iniciada por João Batista, o precursor. Precursor por quê? Porque veio primeiro, ou porque iniciou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor pregava o mesmo evangelho, o evangelho, queridos irmãos, que exorta, o evangelho que confronta, o evangelho que condena o pecado, aleluia, o evangelho que aborrece as ações pecaminosas, mas ama o pecador. A Bíblia Sagrada vai dizer isso. Jesus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o Criador. Glória seja dado o nome do Senhor. Ou seja, ele aborrece o pecado, mas ele ama a criatura. Glória a Deus. Ele ama a criatura. E nós vimos, queridos irmãos, nesse texto, aleluia, aqui a palavra do Senhor revelando o ministério de Jesus, marcado pela pregação da palavra de Deus. O versículo de número 38 vai dizer: e ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele: todos querem te ouvir, todos querem ver o Senhor fazendo milagres e maravilha. Quando Jesus entrou na casa de Pedro e ele fez ali maravilha, ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima e estava de cama. Ele chegou, tocou na sogra de Pedro, tomou pela mão, levantou, e a febre foi embora, e ela se levantou e serviu. Depois dali, o Senhor curou a todos os que ali chegaram e que estavam acometidos por alguma enfermidade, e libertou também os oprimidos. O evangelho de Jesus, ele foi marcado pela pregação do evangelho, mas também por cura e por libertação. Aleluia! Por isso Jesus, ele ordenou que os sinais seguiriam. Ele dizia: ide pregai o meu evangelho. Ele estava ordenando lá no texto de Marcos 16, 15 a seguir. Ele estava ordenando para os seus discípulos e posteriormente a todos aqueles que haviam de crer nele pela pregação do evangelho. E isso chega até nós. Ele estava ordenando, queridos irmãos, que os seus seguidores,
aleluia, seguisse o seu exemplo, os seus seguidores imitassem a ele na pregação do evangelho, nas curas, nos milagres, naquilo que ele havia feito, assim como ele deu sequência ao evangelho iniciado por João Batista. Agora ele estava ordenando os seus seguidores a dar sequência ao ministério que ele iniciou. Aleluia, glória a Deus. E quando ele sai dali, os discípulos disseram: ainda tem mais gente querendo te ouvir. Mas Jesus, ele diz assim, ele diz: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Para isso vim. Aleluia. Ele estava dizendo que veio para o quê? Para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra da libertação, para anunciar a palavra da transformação, para anunciar o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Aleluia. Você entende isso? Este é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que salva. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. É através da palavra de Deus que a humanidade encontra salvação para a sua alma. Sem o evangelho ninguém encontra salvação, porque Jesus disse: nem em cima no céu, nem embaixo na terra há outro nome pelo qual os homens venham a se salvar. Somente em Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E isto é maravilhoso, isto é glorioso. Aleluia. É a pregação da palavra de Deus que transforma as vidas. E o evangelho de Cristo foi marcado pela pregação do evangelho. O ministério de Jesus, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava o caminho da salvação. E ele disse: eu preciso ir às cidades vizinhas, para que também eu pregue ali, porque para isto eu vim. E veja o que o versículo 39 vai dizer para nós: e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aleluia. Pregava e libertava. Glória a Deus. Foi isso que eu disse. O evangelho de Cristo foi marcado pela pregação do evangelho, pela libertação de vida. Aleluia. E por cura. Aqui vai dizer que ele pregava e expulsava os demônios. As pessoas que estavam atormentadas, acometidas de perturbações malignas. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que vivem atormentadas, muitas pessoas que vivem perturbadas, muitas pessoas que ouvem vozes, muitas pessoas que veem vulto, que veem sombra, muitas pessoas que vivem apavoradas, muitas pessoas que estão realmente possessa de espíritos perturbadores. Mas Jesus, ele tem o poder de libertar. E Jesus, que no seu ministério terreno, aleluia, além da pregação da palavra de Deus, ele libertava as pessoas. Ele também deu este poder àqueles que crêem nele, para também pregar o evangelho e libertar as vidas no teu nome. Por isso que ele disse na sua palavra: em meu nome expulsarão o demônio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Os mesmos sinais ainda acontecem nos nossos dias. Aleluia! Os mesmos sinais ainda acontecem nos nossos dias. Aleluia! Jesus veio expulsar os demônios. Quando nós lemos no capítulo 1 de Marcos, ainda a partir do versículo 21, nós vemos um endemoniado lá em Cafarnaum. Jesus chegou e Jesus expulsou aquele demônio. E a palavra do Senhor vai dizer, versículo de número 25: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele.
coisa, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos. Nós estamos vivendo num mundo globalizado. E nós estamos vivendo num mundo onde a mídia está em alta. A mídia está, na verdade, prevalecendo. O que eu estou pregando aqui agora, não está retida apenas ao alcance desse serviço de som aqui, ou ao alcance dos ouvidos dos que estão presentes aqui no templo. Aleluia. Eu estou pregando aqui agora, e pode ter alguém do outro lado do mundo ouvindo esta palavra. Tem alguém aqui na live ouvindo esta mensagem? Tem alguém aqui no canal que ouvirá esta mensagem logo mais? Glória a Deus. Nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Se Jesus tivesse nos seus dias esse meio, o que Jesus não teria feito na pregação do Evangelho, amados? Glória a Deus. Por isso nós devemos usar isso. Glória ao nome do Senhor. Porém, isso é muito bom. A mídia é muito bom. Ela faz com que a mensagem se propague muito mais rápido, numa velocidade do som. Eu estou falando aqui e eu estou eu posso estar falando para o mundo inteiro agora aqui. Porém, isso é perigoso. Isso pode trazer para aqueles que gostam de se promover, fazer propaganda do reino de Deus. E não é isso que Jesus fez. O exemplo de Jesus no seu ministério, quando ele diante lá do endemoniado de Cafarnaum, aquele endemoniado, quando Jesus entrou em Cafarnaum, aquele homem que estava possesso de espírito maligno, como diz o texto, e eu vou ler para que todos possam entender, e maravilharam-se de sua doutrina, porque o ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. Aquele demônio, ele estava revelando o que na verdade Jesus era. Só que Jesus não quis se promover. Tem alguém querendo se promover à custa de milagre. E isso, queridos irmãos, vai de encontro o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é se promover ou se autopromover. O que Jesus disse para aquele demônio que estava falando na boca daquele homem? Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Louvado seja o nome do Senhor. O homem ficou liberto. O homem ficou liberto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, queridos irmãos, ele não queria aparecer. Tem muita gente hoje que quer aparecer a todo custo. Quantas pessoas já chegou para mim: pastor, eu quero fazer uma live, pastor, eu quero fazer isso, pastor, eu quero fazer aquilo. Por quê? Porque a intenção é querer aparecer. Vai para os pés de Jesus. Jesus diz assim, aleluia: entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo com Deus. Fala em secreto com Deus. É isso que o Senhor ordena. E aqui na palavra do Senhor, ministério de Jesus,
marcado pela pregação do Evangelho, marcado pela libertação das vidas sendo liberta, e marcada por curas e milagres. E eu quero citar aqui um milagre que Jesus operou no seu ministério, e que na verdade tem algumas coisas que muito me chamam a atenção. Marcado por pregação do Evangelho, libertação de vidas e cura. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 40: e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Irmãos, tem algumas coisas que me chamam a atenção, e eu quero aqui pontuar. Eu quero aqui dar ênfase o texto bíblico. O ministério de Jesus foi marcado por quê, irmãos? Eu disse, por pregação do Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma. Glória a Deus. Jesus libertou os oprimidos do inimigo, possessos de espírito perturbadores. Mas Jesus curou a muitas pessoas, e o Evangelho narra milhares e milhares de milagres que Jesus fez. Mas nesse me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção nesse milagre é que um homem leproso, irmãos, quem era acometido pela lepra? A lepra era uma doença que na época era julgava-se contagiosa, e quem era acometido pela lepra era tirado do seio da família, era arrancado de casa, tirado de casa, separado da sociedade. Se fosse empregado, era tirado do emprego automaticamente, era tirado de casa e era colocado num lugar isolado. Apenas ele ia conviver com quem tinha o mesmo problema, ou seja, quem era leproso. Então isso, nesse milagre de Jesus, é a primeira coisa que me chama a atenção. Por quê? Porque ali, aquele leproso aproximou-se de Jesus. Eu não sei como, o texto não vai explicar, mas aquele leproso, ele deu um jeito de quebrar as regras. Aleluia! De quebrar as regras, porque ele se aproximou de Jesus. Nós vimos outro episódio, e um milagre de cura. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia, ela também quebrou as regras, porque uma mulher naquele estado não podia tocar em ninguém, era considerada imunda e não podia tocar em ninguém, porque na pessoa que ela tocasse ficava imundo também, e isso era lei, e ela não podia, mas ela quebrou a regra e foi e tocou em Jesus e recebeu o milagre. Aquele homem se aproximou de Jesus, é a primeira coisa que me chama a atenção. A segunda coisa, que ele não se aproximou de Jesus apenas por se aproximar, ele se aproximou de Jesus e ele se humilhou, ele caiu de joelho, ele ajoelhou-se, ele dobrou o seu joelho perante o Senhor, ele caiu de joelho perante o Senhor, diante do Senhor. Ele estava de joelho, ele se aproximou, aleluia, ao alcance da mão de Jesus. Vocês vão ver isso, vocês vão ver isso. Ele cai de joelho perante o Senhor. Sabe por quê? Porque ele queria o milagre. Aleluia, ele queria o milagre. A terceira coisa que me chama a atenção nesse episódio, queridos irmãos, é que ele faz uma declaração que mostra verdadeiramente que ele cria no Senhor. Ele disse, prostrado de joelho diante do Senhor, ele diz: se queres, podes limpar-me. Ele estava dizendo: se tu queres, tu pode pôr um fim nesse meu
estado de miséria. Se tu queres, tu pode me livrar deste mal. Se tu queres, tu podes. Você entende isso? Você entende isso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava, ele estava diante de Jesus e ele estava dizendo: se tu queres, tu podes. O homem tinha certeza que o Senhor podia libertar ele daquele mal. E Jesus ainda pode, ainda tem o mesmo poder. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele pode todas as coisas. O segredo está em crer. E o homem disse: se tu queres. Sabe por quê? Porque Deus, ele pode todas as coisas. E ele opera quando ele quer, na vida de quem ele quer e quando ele quer. Porque ele é soberano, porque ele é Deus. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, numa situação e num mundo onde as pessoas querem obrigar a Deus muitas vezes, e até orando ameaça Deus, dizendo assim: se tu não fizeres isso para mim, e aí diz o que vai fazer: não vou mais para sua casa, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais orar. Isso, queridos irmãos, eu posso dizer, isto é falta de entendimento, isto é falta de sobriedade, isso é falta de discernimento. Deus é soberano. Glória a Deus. Qual é o modo de nós se aproximar dele? Reverente como esse homem. Ele se aproximou de Jesus e caiu diante de Jesus, clamando por misericórdia. Ele caiu diante do Senhor humilhado. Ele se curvou diante do Senhor e disse: Senhor, sabe o que é Senhor? Glória a Deus. É o que está acima de mim, é o que domina, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Eu devo reverência a Ele, obediência a Ele. Eu devo a Ele, Ele é meu Senhor. Ele é Senhor acima de tudo, está no céu. Ele é Senhor, e Ele é Senhor na minha vida. Oh, aleluia. Ele é Senhor na minha vida. E este homem reconheceu isso, caiu reverenciando de joelho diante dele, e ele diz: se tu queres, se queres, bem pode tornar-me livre. Ele reconhecia a autoridade de Deus, ele reconhecia o poder de Deus, e ele dizia: eu não sei. Quando ele disse: se queres, pode tornar-me livre, ele estava dizendo: eu não sei se eu mereço, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Glória a Deus. Diante desta afirmativa: se queres, Jesus responde: quero. Oh, aleluia. Diante desta afirmativa, Jesus responde: quero. Eu quero fazer o milagre na tua vida. Você pode entender isso, essa mensagem nesta noite? Glória a Deus. Você está humilhado diante do Senhor, você reconhece o poderio de Deus, você reconhece o senhorio de Cristo, você está diante dele com reverência, humilhado, clamando. Então ele pode te dizer nesta noite: eu quero te dar vitória, eu quero entregar a tua bênção, eu quero te livrar deste teu mal, eu quero te livrar desta enfermidade, eu quero fazer o milagre na sua vida. Por isso que ele disse para aquele homem. Jesus, movido de íntima compaixão, o ministério de Jesus foi marcado por amor, por compaixão, aleluia. Ele se compadece do necessitado. Então o ministério de Jesus foi marcado, queridos irmãos, por compaixão, e ele, movido de íntima compaixão, ele estendeu a mão, ele não hesitou em tocar no leproso. É outra coisa que me chama a atenção. O leproso veio e prostou-se diante dele, tão próximo que estava ao alcance da mão. Jesus estendeu a mão, ele não hesitou em tocar no leproso. Ele estendeu a mão, tocou no leproso com a frase:
aleluia, respondendo o que o leproso tinha dito: tu queres? Ele disse: quero. Agora fique livre do teu mal. Ser limpo. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Como isso é glorioso, queridos irmãos. Ministério Vida e Ministério de Jesus, marcado por amor, por compaixão, por misericórdia. Aleluia! Ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Glória a Deus. É isso que a palavra do Senhor diz para nós. E foi assim, queridos irmãos, o ministério de Jesus. Eu poderia falar de muitos outros milagres aqui, de muitas outras maravilhas. Porém, amados irmãos, esse texto revela o ministério de Jesus de uma forma tão gloriosa. Aleluia! Jesus sempre está pronto, queridos irmãos, a fazer algo de bom em favor de alguém. Jesus sempre quer libertar alguém. Jesus sempre quer salvar alguém. Jesus sempre quer curar alguém. Jesus sempre quer, aleluia, libertar alguém da opressão do inimigo. Ele quer. Glória a Deus. Se nós buscar, e ele diz: buscar-me-eis, através do profeta Isaías, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que o Senhor vai dizer para nós? Ele disse: clama a mim, e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha o que o Senhor diz. Você está precisando de milagre, você está precisando de cura, você está precisando de libertação. Ele diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está pronto para operar, aleluia, na vida daqueles que buscam. Nós devemos buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É tempo de clamar ao Senhor, porque Ele está pronto para ouvir o clamor daquele que clama por Ele. Está faltando é quem clame, está faltando é quem esteja diante do Senhor, clamando com um coração quebrantado, com um coração puro, com um coração limpo, com um coração sincero. Oh, aleluia! Veja, queridos irmãos, talvez tenha muitos clamando, mas desta forma é poucos quem está clamando com um coração quebrantado, humilde, com um coração puro, com um coração sincero e com um coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Desta forma, se alguém clamar ao Senhor, pode acreditar que Ele está pronto a atender, aleluia, a tua necessidade. Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu socorro, e Ele te concede a bênção que você precisa. Quem crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, amados. Aleluia. Eu poderia ir bem além falando acerca das maravilhas do Senhor, porque o ministério de Jesus, apesar de ter sido um ministério tão curto, glória a Deus, foi um ministério tão recheado de maravilhas que é impossível, aleluia, a gente contar todas as maravilhas do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é que João vai dizer? Ele vai dizer: se o mar fosse transformado em tinta, né? E o mundo em pincel e papel, seria impossível escrever, né? Tudo o que o Senhor, Ele operou. Então que Deus assim nos abençoe. Vamos colocar de pé e vamos nesta noite orar, agradecendo a Deus, agradecendo pelas maravilhas, agradecendo pelos milagres,
Agradecer pelas vitórias que Ele tem dado. Quem tem motivo para agradecer aqui? Quem tem, irmão? Glória a Deus. Nós temos tanto motivo para agradecer. Glória a Deus. Eu quero agradecer nesta oração pela vitória que Deus concedeu. Uma das minhas cunhadas, esposa do meu irmão mais novo, teve um aneurisma imediato. Deu entrada no hospital pela manhã, 11 horas, já teve que entrar no centro cirúrgico. Uma cirurgia que durou 4 horas, mas o Senhor deu vitória. Já está em casa se recuperando. Agradecer pela vitória que o Senhor deu ao irmão Wilson. Aleluia. O problema do irmão Wilson, já tinha alguns que diziam que era irreversível. Glória a Deus, nós oramos. Pedimos à igreja que clamasse, que orasse. Glória a Deus, os irmãos oraram, está em casa, bem, se recuperando. Nós temos motivo para agradecer. São milagres, o Senhor continua fazendo milagre. O Senhor continua operando maravilha. O Senhor continua libertando vidas do poder do inimigo, da opressão do inimigo. O Senhor continua. Então nós vamos agradecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui que o papel, estava faltando papel, é tão pequeno, meu Deus. Glória a Jesus. Muito bem, graças a Deus. Então, irmãos, na segunda-feira nós temos a oração, amanhã aqui, toda a igreja é convidada a estar na oração. Vamos clamar ao Senhor, vamos, irmão? Glória a Deus. Em vez de nós ficar em casa, vamos fazer um sacrifício? Vamos ir para a igreja? Vamos orar? É oração em todas as nossas congregações. Segunda-feira nós vamos estar orando e clamando ao Senhor, todo mundo na oração. Quarta-feira, pastor, quarta-feira é dia da gente contar as maravilhas do Senhor, contar os milagres, dar testemunho. Todo mundo na casa do Senhor contando os testemunhos das bênçãos do Senhor. Na sexta-feira, dia de ensinamento, de aprender da palavra de Deus. Todo mundo na casa do Senhor na sexta-feira. No domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica, curso teológico para edificação das nossas vidas às 9 horas, e às 19 horas este culto maravilhoso, este culto evangelístico, transmitindo a palavra de Deus. Amém? Todos estão convidados, viu, irmão? E convocados. Glória a Jesus, a estarem na igreja. Esse negócio da gente só vir na igreja uma vez por semana não é bom. A palavra de Deus é alimento. Quem acha que é alimento? A palavra de Deus, quem acha? Glória a Deus, glória a Jesus. Você passa um dia sem se alimentar? Todinho? Pastor, só se eu estiver doente, for forçado, outra coisa assim, ou se eu estiver num propósito de jejum, Por que é que a gente passa a semana inteira, e às vezes passa mais de uma semana, sem vir no culto, irmão? É inadmissível um negócio desse, é inimaginável, é uma coisa inimaginável, não dá para a gente cogitar isso, fora de cogitação, não é? Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus porque eu tenho estado todos os dias no culto, sem faltar tempo, pastor, sem nenhum. Glória a Deus. Mas tem dia que a gente está em 3 cultos. Hoje, por exemplo, já é o terceiro. E é porque eu não participei da oração da manhã. Hoje. Mas hoje já é o terceiro culto. Escola Bíblica Dominical, reunião hoje à tarde, e foi bênção aqui. Quem esteve na reunião? Foi bênção. Glória a Deus. E agora estamos aqui de novo. Isso faz muito bem para a minha alma, viu, irmãos? Isso faz muito bem para a minha alma. Glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, estamos no culto. Terça-feira, no outro culto. Tem uns dias da semana agora que nós estamos da semana, que é 2. É uma tarde e outra noite. Glória a Jesus. Então vamos falar com o Senhor. Vamos estar na presença de Deus. Mas, irmãos, tem alguém aniversariando hoje. É a irmã Gisele, viu? Que está aniversariando hoje. Olha aí, rapaz. Vem para cá o grupo, né? E ela faz parte do grupo, já vem cantar aqui. Vamos cantar parabéns para Gisele? Vamos? Glória a Jesus. Vem aqui, Thalita, também. Glória a Deus. Gisele vai ficar só recebendo os parabéns aqui, no conjunto. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar parabéns, irmã Gisele, que está fazendo aniversário hoje. Glória a Jesus. Que coisa boa, né, Gisele?
né? E já está chegando a maioridade, né? Alcançando, maravilha, que coisa boa, graças a Deus, né? Eu desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre ti, filha, que o Senhor ilumine os seus caminhos, a sua mente, né? E que as bênçãos do Senhor, como diz o capítulo 28 de Deuteronômio, a primeira parte, os primeiros 14 versículos, que todas aquelas bênçãos estejam sobre ti. Foi o tema do nosso congresso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar? Parabéns a nossa irmã em nome de Jesus. Todos de pé. Vocês estão ouvindo bem? Não está incomodando não? Não, tá suave. Glória a Deus. Pois o som aqui está maravilhoso. E além disso, abriu aqui esse espaço, né? Foi parabéns aí para a equipe aí que teve essa visão, né? De localizar as caixas aqui, né? Nos cantinhos aqui. Que maravilha. Graças a Deus. Vamos orar suplicando a graça do Senhor para com as nossas vidas em nome de Jesus. Nosso querido irmão estará orando, de diácono Valdeci. Graças a Deus, oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, querido Jesus, nesta noite somos gratos a Ti, ó Deus querido Santo, por essa oportunidade, ó Pai, por esta palavra, ó Deus querido amado, por esses conselhos que o Senhor tem trazido através, aleluia, da Tua palavra, ó Deus querido amado. Somos gratos a Ti pelos milagres, pelas bênçãos, pelas curas que o Senhor tem operado, ó Deus amado. Abençoa, continua abençoando o nosso irmão Diácono Wilson, continua dando vitória a Teu filho, ó Deus querido Santo, ó Deus amado, que durante toda esta semana, ó Pai, nos Teus trabalhos, que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha, Senhor meu Pai, fazer com que os corações se comovam diante de Ti, ó Deus querido Santo. Agora despede o Teu povo aos seus lares, em paz, ó Deus amado, nos dá uma noite, aleluia, tranquila na Tua presença, Pai, e que assim o amanhã possa ser, ó Deus amado, aleluia, habilitado, Senhor, pela Tua presença, ó Deus querido Santo. É isso que eu te oro nesta noite, por fé eu te dou graça, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção e as consolações do Santo Espírito Divino permaneça com todo o povo de Deus desde agora e para sempre, e todos dizem amém. Ide em paz a vossos lares, saúde seu irmão com a paz do Senhor.